dar início aí à videoaula 7. A gente vai agora adentrar na parte dos parâmetros hidrológicos aí, né? Já com todos os dados prontos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Veja aí o QGIS, né? Ele está com... Já construímos aí a rede de drenagem, toda a rede de drenagem, rede principal, com seus afluentes. As nascentes pertencentes a cada rio ou riacho desses que compõem a bacia hidrográfica. O exutório, o único ponto de saída da nossa área. Através da delimitação, através dos pontos cotados e curvas de nível, bem como exutório, redrenagem e nascentes, a gente conseguiu delimitar a área da bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe. Veja que a gente ainda está com mosaico, né? Ele é só uma parte desse mosaico. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos iniciar com o processo de recorte só da área objeto do nosso estudo. Já fizemos isso antes, vamos agora repetir só. Raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Camada de entrada é o mosaico da bacia Jaguaribe. Camada máscara, que a gente vai recortar, é o próprio limite da bacia. Qualquer coisa, se não tivesse aparecendo aqui, clicar na setinha preta e ele apareceria. Mas como é o único polígono que tem aqui, e a camada máscara tem que ser polígono, então é o que aparece. SRC original, no caso eu estou aqui com 3.22, tá? Então aparece essa janelinha aqui. Quem está no 3.4 não vai aparecer não. Então SRC original, eu vou continuar com 31985, que é o original dele. SRC destino idem, repito aqui, 31985. E agora, na parte do recortado, reticência, salvar no arquivo, eu vou colocar aqui bacia, underline, Jaguaribe. Mandar salvar, executar, e ele está fazendo o recorte. Já fez o recorte aqui, ó. Vou apagar o mosaico, recompor aí dar um zoom aqui na camada, ó. Mesma coisa, apareceu esse aqui em preto, a gente pode clicar com o botão direito, propriedade, na transparência aqui, valor 0, aplico, ok, certo? Veja o limite aqui, eu posso até mudar a tonalidade para vermelho, ok, ampliar aqui para 0,86, aplico, ok, e trago ele para cima, tá? Se bem que eu acho que é melhor o preto mesmo. Preto, ok, vou diminuir porque ele estava um em cima do outro, aplico, ok, tá aqui. Bom, então a gente está com a nossa área objeto de estudo agora, né, referente ao rio Jaguaribe, tá bom? Bom, se vocês entrarem lá no Classroom, vocês vão perceber lá no momento 5.6 que a gente tem aqui o PowerPoint, onde a gente trabalha com essas questões aí dos parâmetros hidrológicos que a gente vai estar trabalhando, né? Então tá aqui no momento 5.6, cartografia, a gente já deu essa aula, mostrando aqui as diferenças de recortes espaciais. Aqui a delimitação da unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos, caso bacia hidrográfica, construção de unidades espaciais, limite da bacia, redrenagem, pontos cotados, georreferenciamento de imagem Google Earth, recorte da área de estudo, layout do mapa localização. Então, tudo isso a gente já fez. Explicando aqui como é que deve ser feito a delimitação da área da bacia hidrográfica, e a gente chega aqui na geração de índices para determinar a forma da bacia. Então, temos aqui o índice de compacidade, KC, o fator de forma, KF, e densidade de drenagem, Dzão, Dzinho. A forma da bacia, né, vem explicando aqui nesse PowerPoint, e o que a gente precisa saber disso aqui, ó. O coeficiente de compacidade vai ser KC é igual a essa constante aqui de 0,28 multiplicado pelo perímetro da bacia dividido pela raiz quadrada da área. Essa área é dada em quilômetros quadrados. O perímetro tem que ser em quilômetros e a área em quilômetros quadrados. Então, a fórmula no QGIS está aqui. 0,28 multiplicado pelo perímetro em quilômetros, dividido pela raiz quadrada, entre parênteses, área em quilômetros quadrados. Então, a gente tem que ter o quê? O perímetro e a área da bacia. Quem é a minha bacia? Vou até tirar tudo aqui e deixar só o limite da bacia. A gente tem que calcular o perímetro e a área dessa bacia. Como é que a gente calcula? Botão direito no limite da bacia,
Abrir tabela de atributos. Veja que eu só tenho ID aqui, 0. Se eu clicar na canetinha, venho aqui nesse abaco, abrir calculadora de campo. Lá no estágio 1 a gente mexeu nisso, calculando a área de cada polígono para poder calcular a densidade demográfica. A gente agora está querendo calcular perímetro e área dessa bacia. Então vamos aqui, ó, nome do campo de saída, eu vou chamar aqui perim_km, perímetro em quilômetro. Tipo de campo de saída, número real, 2 casas depois da vírgula, precisão. Venho aqui em geometria e vou buscar aqui, ó, o cifrão perímetro. Ele está em ordem alfabética, né? Cifrão perímetro. Dou 2 cliques. Ele aqui me dá uma prévia de saída, só que ele está em metro. Como é que eu transformo um dado em metro para quilômetro? Só dividir por 1000. Dou um OK. Canetinha, salvar. O perímetro dessa minha bacia hidrográfica, 40,91 km. Agora vamos calcular a área. Mesma coisa, canetinha, ábaco, área, underline, km2, para saber que é quilômetro quadrado, número real, precisão, 2 casas depois da vírgula, geometria, clico aqui em geometria, cifrão área, dou 2 cliques, ele gerou aqui a área em metros quadrados. Como é que eu transformo metro quadrado para quilômetro quadrado? Divido por 1 milhão. Dou um OK. 48,56 km quadrados. Canetinha, salvar. Então, eu já tenho o que aqui, ó? Eu calculei o perímetro, calculei a área. Agora, é só colocar nessa fórmula aqui para calcular o KC. Então, vamos lá de novo. Canetinha, ábaco. Vou chamar agora KC, que é o índice de compacidade. Número real, 2 casas depois da vírgula. E aqui eu venho agora dessa forma. Como é a forma? 0,28, então clico aqui, ó, 0,28 multiplicado pelo quem? Pelo perímetro. Então venho aqui, ó, nas camadas, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Eu venho aqui nas campos e valores, tá? Nos campos e valores, perímetro. Dou 2 cliques, ó. Já veio aqui, ó. 0,28 vezes perímetro. Dividido, então veio aqui, ó, dividido pelo raiz quadrada. Então vou lá em operadores, na matemática, raiz quadrada, SQRT, ó. Dou 2 cliques, ele vai abrir aqui o parênteses e eu vou procurar quem? A minha área. Tá aqui a área, dou 2 cliques e fecho o parênteses. Ele já me deu uma prévia aqui, ó. Vou dar um OK, canetinha, salvar. 1,64. 1,64, ele está aqui, ó, maior que 1,50, tá vendo? Bacia não sujeita a grandes enchentes. Então, pelo coeficiente de compacidade, a bacia hidrográfica do Jaguaribe, ela não está sujeita a grandes enchentes. Tá bom? Então, esse foi o primeiro cálculo que a gente fez. Está aqui, me explicando direitinho. Fator forma. O fator forma, o KF, é a razão entre a largura média da bacia e o comprimento do eixo da bacia, da foz ao ponto mais longínquo. Então, o que é que a gente precisa aqui? A gente precisa ter o comprimento, né? A gente tem a área da bacia já, mas a gente precisa calcular o comprimento do canal principal. Quem é o canal principal? É justamente o rio Jaguaribe. Então, vamos lá, ó. Aí nós temos o quê? Rede de drenagem, a gente tem todo a rede de drenagem. Mas a gente sabe que daqui, ó, do exutório até aqui é o rio principal. Então a gente pode selecionar a rede de drenagem, vem com essa ferramentazinha aqui, ó, do... Deixa eu ver aqui.
Ela tá. Esse é o outro, né? Então, aqui, ó. Essa ferramenta aqui, selecionar feições por área, porque ela está aqui para baixo. Geralmente ela fica aqui para cima. Deixa eu colocar ela aqui para cima. Geralmente ela fica aqui. Então, ferramenta de seleções, ó. Seleciono redrenagem. Clico aqui nesse retângulozinho, feições por área, ó, e clico aqui, ó. Veja que quem ficou amarelo foi quem? Só o Rio Jaguaribe. Então, posso aqui pegar botão direito, exportar, guardar elementos selecionados como shapefile, nome do arquivo, reticências. Vou lá e coloco aqui Rio, underline, Jaguaribe. Salvar. Estou isolando esse rio. Siga 2325 tu, salvar somente feições selecionadas. Certo? Adicionar arquivo e salva mapa. Dou um OK. Ele já adicionou aqui, ó. Eu posso até clicar aqui na redrenagem. Nessa espessura está 0,66, vou botar 0,26, aplico OK. E nessa outra aqui, que é o Rio Jaguaribe, só ele, eu vou colocar em azul, tonalidade mais forte de azul, e aumentar a espessura para 0,66, que a gente tem a dimensão aí dos afluentes e do principal. E vamos calcular agora a L. Que é L? É o comprimento, né, do eixo da bacia, que é justamente da foz ao ponto mais longínquo. Tá bom? Então vamos ver lá. Botão direito, abrir tabela, canetinha, ábaco. Vamos colocar aqui L, que é o comprimento, né? Número inteiro, não, número real, duas casas depois da vírgula. Esse L, ele é dado em quê? Como a área está em quilômetro quadrado, então ele vai ser em quilômetro, tá bom? Então vamos lá em geometria e a gente vai comprimento, que é length. Cifrão, length. Dou dois cliques, ele gerou aqui, ó, o comprimento em metros, né? É só dividir por 1000, que eu tenho aqui o comprimento em quilômetros. Dou um OK e mando salvar, né? Canetinha e mando salvar. 18,49 quilômetros. Esse é o comprimento da nascente até a foz do Rio Jaguaribe, tá bom? Então, como é que a gente faz esse cálculo aqui? A canetinha, que é o quê? O KF, né? Que é o KF. Eu posso estar, se eu quiser armazenar tudo no canto só, certo? Então é só anotar esse número aqui, 18,49, né? 18,49, certo? Então como é que eu faço? Eu vou lá no limite da minha bacia, abrir tabela de atributos, eu já tenho aqui KC, caneta, aí venho aqui no ábaco, esse é o KF, número real, duas casas depois da vírgula. E aqui eu vou pegar como? A fórmula. KF é igual a área dividido pelo L ao quadrado. Então eu vou botar aqui, ó. Lembra que o length aqui, lembra que o Rio Jaguaribe 18,49. Vou colocar aqui no 18,49, né? Que é o length, tá bom? Que é o comprimento, né? Então vamos lá no limite da bacia. Tá aqui o KC, vamos lá, canetinha, ábaco, KF, número real, duas casas depois da vírgula. Então vamos lá. A fórmula é KF igual a área sobre L2. Então, quem é a área? Vou lá em campos e valores, dou dois cliques aqui em área, ó. Dois cliques. Dividido, vou abrir o parênteses. E qual é o valor lá? 18,49. Então, 18,49
ponto mesmo, tá? 49 multiplicado por 18,49. E fecho o parênteses. Ele vai me dar esse resultado aqui, ó. 0,14. Vou dar um OK e vou mandar salvar. KF 0,14. 0,14, ó, menor que 0,50, não sujeita a enchentes. Então, esse é o fator forma aqui, certo? Densidade de drenagem. A densidade de drenagem é a somatória, né, de todos os canais existentes na bacia dividido pela área. Então, como é que eu faço? Vou fechar aqui, vou abrir aqui, ó, toda a minha rede de drenagem. Veja que a linhazinha está amarela aqui, eu posso clicar no desfazer seleção, pronto, está aqui. Vou abrir aqui, ó, abrir tabela de atributos. Então, eu tenho aqui total 16 redes de drenagem aqui, certo? Então, eu vou fazer o quê? Vou calcular o comprimento de cada uma dessas em quilômetros, que a área está em quilômetro quadrado. Canetinha, ábaco, nome do campo de saída. Eu vou chamar aqui L, vou botar aqui L underline KM, para se diferenciar do L lá do outro. Número real, duas casas depois da vírgula. Geometria, e para calcular o comprimento, cifrão, length, né? Tá aqui, ó. Cifrão, length. 2 cliques, ele gerou aqui em metro, divido por 1000, para transformar para quilômetro. Dou um OK, caneta, salvar. Estão todas aqui, ó. Todos os comprimentos aqui, certo? Vou fechar isso aqui agora, essa janelinha aqui do... E eu tenho um complemento que vocês podem baixar aí, que é para fazer essas somas, né? Em vez de jogar no Excel e tal, o próprio QGIS já faz isso. Então, eu posso vir aqui em complemento, se tiver com a internet ligada, né? Gerenciar e instalar complementos, e vocês vão digitar aí, ó, Group Stats, esse cidadão aqui, ó, vocês habilitam ele. Ele já está aqui no meu, certo? Instalado, mas vocês habilitam também, Group Stats, certo? E manda instalar o complemento. Ele vem para cá, ou então ele fica aqui no complemento também. Se eu não me engano, às vezes ele fica aqui no complemento, certo? Mas ele veio para cá. Clicou, abriu essa janela, ó. No Layer, eu vou estar selecionando o Layer. Qual Layer que eu quero fazer a soma? Rede de drenagem. Então, eu vou escolher aqui rede de drenagem. No rede de drenagem, eu tenho quem? L underline KM. Ó. Então, eu vou pegar esse cidadão e jogar aqui para o valor. E eu vou fazer o que com ele? Uma somatória, sum. Vou clicar aqui, ó. Então, eu tenho aqui a coluna L, KM e fazer a somatória dela toda. Vou mandar calcular. 32,27. Mais uma vez, eu vou colocar aqui esse valor, para não me perder, 32,27. 32,27, tá bom? Volto lá para o QGIS, abre lá o limite da bacia, onde eu estou calculando tudo. Abri tabela de atributo, já tenho o KC e o KF, e agora eu vou na canetinha, ábaco, e vou agora calcular adesão desinho. Lembrando, adesão desinho é a somatória de todos os comprimentos de todos os canais dividido pela área. Então, quem é a minha somatória? Vai ser 32,27. Então, 32,27 dividido pela área. Vou lá em campos e valores e pego a área em km2. Ó. Ele me deu aqui o valor, dou um OK. Veja, eu não adotei aqui aquela, ele arredondou para 1. Eu vou clicar aqui e vou descartar e fazer de novo, porque eu tenho que colocar as duas casas depois da vírgula, tá bom? Então, habilitei novamente, ábaco, desão, desinho, número real, duas casas depois da vírgula. Agora eu vou aqui anotar, né? No Word está lá, 32,27 é a minha somatória, 32,27 é a somatória de todos os canais, dividido pelo quem?
pela área. Campos e valores dividido pela área de quilômetro quadrado. Dou um OK. Agora sim, ó, 066. Canetinha, mando salvar. 066, ele está aqui entre 0,5 e 1,5. Bacias com drenagem regular. Então, é essa aí, bacias com drenagem regular. Tá bom? Então, vocês podem aqui ajeitar. Vocês podem aqui ajeitar essa tabela no Excel, né? Sem problema nenhum, vocês podem colocar essa tabela do Excel, né? Se quiser falar. A gente tem aqui até um finalzinho. Deixa eu abrir aqui a internet. Essa parte de pisometria a gente não vai fazer não, tá? Então veja aqui, ele está até modelo 3D, mas eu não vou fazer o modelo 3D não. A gente vai fazer aqui só a parte do, né? A ideia é que a gente pegue esse índice de determinação de forma da subbacia hidrográfica do Rio Grupiúna. No caso aqui do Rio Jaguaribe. Área, perímetro, índice de compacidade, fator forma e densidade de drenagem. Tá bom? Então vocês podem fazer no Word, no Excel. Então, por exemplo, no Word, eu vou inserir aqui a tabela, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e 2 colunas. Então, inserir tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e 2 colunas. Essa primeira aqui a gente mescla. Vamos mesclar. E a gente vai chamar aqui de índices de determinação da forma da bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe, PB. Vou aqui só formatar aqui Arial 12 negrito parênteses. Do lado a gente tem o quê? Área de drenagem em quilômetros quadrados. Perímetro em quilômetros. Índice de compacidade KC. Fator de forma KF. Densidade de drenagem, D1. Área de drenagem, a gente vai lá, né? Área de drenagem, 48,56. 48,56. Perímetro, 40,91. 40,91. Índice de compacidade, KC, 1,64. 1,64. Fator de forma, 0,14. 0,14. Densidade de drenagem, 0,66. 1,64 é o quê? KC 1,64 é maior que 1,50. Bacia não sujeita a grandes enchentes. Então a gente pode colocar aqui, ó. Bacia não sujeita a grandes enchentes. Fator de forma KF 0,14, menor que não sujeito a enchentes. Não sujeito a enchentes. 0,66, densidade de drenagem. 0,5 aí. Bacias com drenagem regular. Drenagem regular. A gente já colocou aqui
né? Deixa eu colocar tudo. Arial 12. Pode fazer aqui, aumentar aqui. Essa parte a gente pode colocar em cinzinha, né? Se a gente aumentar um pouquinho aqui, pronto. Isso aqui vai se tornar figura, tá? No seu computador de vocês, eu vou estar só... Se colocar aqui ferramentas de captura, ó, clicou, novo, a gente pode estar salvando esse cidadão aqui, ó, como imagem. Salvar, tá onde deve ser, aulas gravadas, cartografia digital. E aqui eu vou colocar índice, forma, bacia, Jaguaribe. Então, salvo isso aqui porque a gente vai fazer o layout, tá bom? Fechei, calculei. A gente termina essa penúltima aula aqui. Vou interromper a gravação. E a gente continua no último vídeo lá, que é o layout de como vocês vão entregar esse trabalho no estágio 2.